Prestigie empresas que ajudam o canal a continuar trazendo notícias veganas para você. Live Amp. Várias opções de marmitas veganas entregues na sua casa. Funciona em vários estados. MB. Plataforma para compra de ativos digitais. Plant Lab. Deliciosa proteína vegetal feita com os melhores ingredientes. Cupom Fábio Chaves. Vegan Pharma. Farmácia de manipulação vegana. Atende o Brasil inteiro. Cupom Fábio na VP. Está acontecendo nos Estados Unidos um surto de gripe aviária desde 2022, só que agora chegou num nível preocupante. Já foram registrados mais de 1.500 focos da doença espalhados pelos 51 estados. Desse total, 709 focos foram registrados em granjas comerciais, aquelas que exploram galinhas para ovos e frangos para carne. Aproximadamente 154 milhões de aves foram mortas nos Estados Unidos por conta da gripe aviária. Isso porque quando existe a confirmação de um caso, que seja uma galinha dentro de milhares e milhares na mesma propriedade, todas aquelas aves são mortas. E eles fazem isso normalmente com uma espécie de espuma jogada em todo o enorme galpão que sufoca os animais. Só para você ter uma noção de quão preocupantes são esses números, em 2016, 50 milhões de galinhas foram mortas dessa mesma forma, por conta de suspeita da gripe aviária. Os especialistas não esperavam que essa volta da doença pudesse ultrapassar esse número de animais perdidos em 2016, ou seja, 50 milhões. Já está em 154 milhões. Aqui no Brasil, para considerar os números mais recentes, 166 focos da doença já foram confirmados pelo Ministério da Agricultura, mas eles dizem que a maioria absoluta não foi em granjas comerciais, e sim em sítios ou criações de subsistência. Lá nos Estados Unidos, de 2022 para cá, 67 pessoas pegaram a gripe aviária, o que sugere um perigo eminente de uma nova pandemia, já que o vírus está se adaptando. Por lá, uma pessoa morreu, pelo menos de forma confirmada, pela gripe aviária. Esse caso gerou até um vídeo do Átila Yamarino, que é um especialista aqui no Brasil que ficou famoso durante a pandemia por falar sobre esse assunto. E ele realmente se mostrou bastante preocupado com essa situação e deu a entender até que, de fato, essa situação pode se transformar em uma nova pandemia. Eu sigo acompanhando, preocupado e absurdado com a situação da gripe aviária nos Estados Unidos. Recentemente descobriram uma outra linhagem de gripe aviária que também é preocupante em patos por lá, e é surreal o que está viabilizando isso com eles. Se você descobre que tem gripe aviária em galinhas de uma criação, aquela criação inteira tem que ser sacrificada. Milhões de animais, às vezes, de uma vez, que os caras vêm, fecham ali o galinheiro, o galpãozão, e soltam uma espuma de gás carbônico lá dentro para asfixiar os bichos. Mas resultado da exploração de animal em escala industrial para a criação de carne. E ele explicou no vídeo que foi publicado no Instagram dele que está acontecendo uma coisa bizarra lá nos Estados Unidos. Os proprietários de galinhas estão ganhando mais dinheiro se as aves deles ficarem doentes. Então, eles estão provocando gripe aviária para poder ganhar mais dinheiro. E isso acontece da seguinte forma: o governo dos Estados Unidos indeniza integralmente a granja que perdeu suas aves por conta da gripe aviária. Mais que isso, eles indenizam também os ovos que eles venderiam e não poderão vender. Enfim, eles dão uma grana para aquela fazenda que teve o problema ali confirmado. Então, para o criador de galinhas, é melhor que as galinhas dele peguem a gripe aviária e sejam mortas, porque ele não vai precisar ficar criando aquele animal, vai receber uma grana. Os ovos que ele colocaria no mercado, ele não coloca, e muitas granjas fazendo isso, o que acontece é que falta ovo no mercado e aí o preço sobe. E aí o valor da indenização que o governo paga sobe também. Então eles estão propositalmente não colocando mais ovos no mercado, tanto quanto o mercado necessita, e aí tá faltando ovos lá no mercado norte-americano, o preço está subindo, e quem cria esses animais está recebendo cada vez mais dinheiro do governo. É uma situação realmente preocupante, porque se os próprios criadores estão colocando a gripe aviária em suas galinhas para ganhar dinheiro, significa que esse vírus vai se espalhar de uma forma muito mais rápida. Teve até uma campanha vegana na época da pandemia que dizia assim: tire as pandemias do seu prato, da ONG Geração Vegana. E realmente faz todo sentido, Tá aí mais um motivo para você não consumir animais e os derivados de animais, não incentivar esse aglomerado de milhares e milhares de animais que pode gerar uma nova pandemia. Curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal e em breve eu volto. Um grande abraço, tchau!